nome de Salomão e as suas referências bíblicas, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Se faz menção no Antigo Testamento, irmã Rosana, 300 vezes sobre o nome de Salomão, e pelo menos 12 vezes no Novo Testamento se faz menção sobre o nome de Salomão, a qual, havendo Salomão, dentro desse texto bíblico, a qual nós acabamos de ler, que é o capítulo de número 7, terminado a casa do Senhor e terminado a casa do rei, o Senhor apareceu pela segunda vez a Salomão. Mas o que me chama a minha atenção é que a casa do rei demorou 13 anos para se construir, e a casa do Senhor demorou 7 anos para dar o término. E quando se deu o término da casa do Senhor, o Senhor respondeu com fogo, a qual os sinais da sua aprovação. O Senhor respondeu com graça, a qual os sacerdotes que estavam dentro do templo, eles não se continham em pé de reverência e se dobrando diante da glória do Senhor. Porque quando a glória do Senhor se manifesta na congregação, não existe meninice, não existe artista, não existe popstar, mas existe reverência diante do Deus que fez os céus e a terra. Quando a glória do Senhor se manifesta dentro da congregação, nós sentimos algo diferente dentro do nosso coração. As lágrimas começam a descer dos nossos olhos, o nosso coração começa a arder, o nosso coração começa a bater mais forte, e nós dizemos: Papai do céu está falando conosco aqui nesta noite. E nesta noite, você que entrou aqui neste culto de doutrina e que se encontra na sala da tua casa, no teu tablet, no teu Android, ou no teu serviço, ou em transição da tua casa para o teu serviço, ou do teu serviço para a tua casa, Deus tem uma palavra para o teu coração. E a temática nesta noite será essa: 4 coisas que todo servo e serva de Deus deve fazer. Perceba comigo que antes do versículo de número 14, pastor Marco Antônio Lopes, a Bíblia Sagrada vem dizendo: se eu cerrar o céu, e se não houver chuva, e eu enviar gafanhoto e peste, mas se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar, e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. É aqui que eu começo a entender que Deus tem palavra de cura, e Deus tem palavra de libertação nesta noite, para com a minha vida e para com a tua vida. E é aqui que eu quero começar a pregar, baseado no versículo de número 14, e falar sobre 4 coisas que todo servo e serva de Deus deve fazer. Perceba bem que o versículo de número 14 nos mostra: a primeira coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer é se humilhar. A segunda coisa, baseado em 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo de número 14, que todo servo e serva de Deus deve fazer é orar. A terceira coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer, baseado em 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo de número 14, é buscar. E a quarta coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer, baseado em 2 Crônicas, capítulo de número 7, e o versículo de número 14, é se converter. E é aqui que eu quero discorrer e esmiuçar este texto bíblico, e falar de pessoas que se humilharam, falar de pessoas que oraram, falar de pessoas que buscaram, falar de pessoas que se converteram dentro da Bíblia Sagrada. A primeira coisa que todo servo e serva de Deus deve fazer é se humilhar. Mas, irmão Daniel, o que significa a palavra humilhar na língua portuguesa aplicada? A palavra humilhar significa tornar mais humilde. A palavra humilhar significa se rebaixar.
A palavra humilhar, segundo o apóstolo Paulo aos Filipenses, é considerar o seu próximo superior a si mesmo. Me explica, irmão Daniel, para que eu venha entender. Prega mais do que eu, ensina melhor do que eu, dá glória a Deus melhor do que eu, faz melhor do que eu, louva melhor do que eu, prega melhor do que eu, faz tudo melhor do que eu. E o próprio João Batista, que era o maior profeta, nascido de mulher, ele nos traz esse exemplo: comprai que nós diminuamos e que ele cresça. Eu vou repetir para você entender, porque já valiam glória a Deus. Comprai que eu diminua e que ele cresça. No entanto, a Bíblia Sagrada, ela vem dizendo em Deuteronômio, capítulo de número 7, e o versículo de número 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, mas te sustentou com maná que tu não conhecia, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto bíblico, Satanás se referiu, ou seja, a Jesus, tentando Jesus na cobiça dos olhos, a qual Jesus, vencendo a tentação, ele disse desta maneira: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que é pregada rema aqui nesta noite, ela vai entrar dentro do teu coração, porque você passou algum tempo dentro do barquinho, e você foi pescar e não alcançou nada, e talvez você entrou aqui nesta noite triste, cabisbaixo, mas Jesus vai entrar no teu barco, vai afastar um pouco para a terra, e vai dizer: você não pode ser fanático, e você não pode ser muito crítico, você tem que ser moderado, você tem que ouvir a palavra, você tem que dar glória a Deus, você tem que estar espiritual. Então Pedro volta agora, e quem sabe Pedro pensou desta maneira: eu acho que eu não vou levar nada para a minha família, porque Pedro era casado, esqueceu de falar que Jesus entrou dentro da casa da sogra de Pedro, e curou a sogra de Pedro, e ela levantou e ela serviu. Agora Jesus disse: empresta para mim o teu barco, e o meu e o teu barco já é do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, entrando dentro daquele barco, ele afastou mais um pouco para longe da terra, e ele ia ensinando, e Jesus, ele não pregava, os discípulos do Senhor não gritavam, os discípulos do Senhor não pregavam, os apóstolos não pregavam, os apóstolos ensinavam, porque Jesus disse desta maneira: aprendei de mim, que eu sou humilde, e alcançarei descansos para a vossa alma. Então Jesus, ele lecionava. Então imagina, irmã Rosana, um homem que prega manso e humilde, e o vai arder no coração do povo, e as lágrimas vai descendo, como os discípulos no caminho de Emaú. Ele vai conversando, e quem sabe eles diziam: o que está acontecendo comigo? O nosso coração não ardia quando esse homem falava conosco? É porque a palavra é diferente. Há uma diferença entre Satanás citando a palavra e entre Jesus citando a palavra, porque de conhecer a Bíblia até Satanás conhece, mas a diferença é que Jesus foi batizado, e tendo Jesus orado, o céu se abriu e Jesus foi cheio do Espírito Santo. O que vale na vida do homem é a unção do Espírito Santo. O que vale na vida do homem é a obediência diante da palavra de Deus. O que vale na vida do homem é ele ter compromisso com a palavra, andar com a palavra, viver a palavra, se alimentar da palavra e ter a palavra como regra de fé na tauba do teu coração. Então Jesus termina o seu ensinamento e olha para Pedro e diz: voltai ao alto mar e lançai a rede. Se fosse eu e você, eu também faria da mesma maneira. É que eu passei a noite toda. Você não entendeu que eu sou pescador? Eu sei aonde está o cardume, eu sei aonde está o martelo, eu sei aonde está o pintado, eu sei aonde está a carpa,
eu sei aonde dar qualquer tipo de peixe. Pedro conhecia tudo, mas quem estava no barco de Pedro é aquele que conhece de maré, é aquele que criou o peixe, é aquele que criou o mundo, é aquele que criou a minha vida e a tua vida. E ele está dizendo: voltai ao alto mar e lançai a rede. E segundo a orientação da palavra de Jesus Cristo, Pedro voltou ao alto mar, ele lançou a rede e o barco quase ia a pique, que ele começou a abençoar os outros pescadores. Eu já abro uma lacuna aqui, para te dizer que Deus vai te abençoar, e o seu irmão que está do lado também vai ser abençoado. E eu vou além ainda, porque eu tenho a mente de Cristo. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo difícil, os crentes vão dizimar mais, os crentes vão ofertar mais, os crentes vão cultuar mais, os crentes vão amar mais, os crentes vão evangelizar mais, os crentes vão dar mais glória a Deus, porque Deus está permitindo esta pandemia para juntar o povo e dizer que é Ele que está no controle e que é Ele que está no comando de todas as coisas. Deus permitiu esta pandemia porque não caem uns pintainhos por terra, segundo Mateus capítulo de número 10 e o versículo de número 29, não caem uns pintainhos por terra se Deus não permitir. Então eu começo a entender aqui, igreja do Senhor, que os pintainhos faz parte da natureza, e tem aqueles que são muito estudados, que as irmãs simples dizem: não cai uma folha de uma árvore por terra, se Deus não permitir. Aí eles criticam e diz: não está escrito na Bíblia, mas está escrito no Alcorão. Mas se os pintainhos faz parte da natureza, na natureza tem árvore, na natureza tem toda espécie de animal, na natureza tem folha, então não cai nenhuma folha de uma árvore por terra, se Deus não permitir. Deus está no controle da situação, Deus está no controle da tua vida. Deus permitiu esta pandemia para mandar uma mensagem para o rico: o seu dinheiro não vale nada. Deus permitiu esta pandemia para mostrar uma mensagem para a igreja: eu quero mais oração, eu quero mais evangelização, eu quero mais compromisso. E é isso que a igreja está fazendo.